Olá, olá, muito boa noite. Você está se ouvindo? Essa é uma live especial abrindo o mês das mulheres, em que eu terei o privilégio de falarmos sobre o zumbido no ouvido. Mas o que será que esse assunto tem a ver conosco? Muito mais do que você imagina. Eu fui procurada pela doutora Tani Gans Sanches, que é otorrinolaringologista, uma das principais vozes do Brasil que trata do problema. E ela me disse: Isabela, existem muitas mulheres sofrendo, caladas, e aí nós sabemos disso, não é? Porque as dores invisíveis são muito mais difíceis de serem tratadas do que aquelas que todos podem perceber. E ela me disse que tem muitas mulheres sofrendo, achando que é labirintite, ou até podendo ser labirintite, o zumbido como uma consequência disso, e que precisam de ajuda. E aí, eu abro então esse mês de março com esse assunto, que é tão importante, não é? Tô vendo aqui tantas pessoas queridas entrando, sejam muito bem-vindas. Eu já vou trazer a doutora Tani para cá. Que você já sabe, onde você pode se comunicar, que na primeira oportunidade eu trago você para a conversa. Tudo, querida. Bem, já entro aqui agradecendo um monte, vendo a sintonia que a gente está com a mesma cor, né? Adoro. Pois é, adoro, muito legal mesmo. Eu falo, sintonia é tudo, né? A gente não tem noção de onde isso chega, né? Exato. Eu acho muito importante, Tani, trazer aqui para nossas audiências que nesta noite de 6 de março, nós estamos compartilhando aqui do nosso tempo, das nossas informações, para levar um conteúdo que deve trazer acolhimento para quem quer que seja. Estamos endereçando aqui as mulheres, mas muitos homens que eu estou vendo aqui entrando na live podem e devem compartilhar para as mulheres que vocês conhecem sobre o assunto que nós vamos tratar. Zumbido, este barulho que pode começar do nada ou não, não é, doutora? E eu gostaria, então, de lhe agradecer o seu contato, o seu tempo e o seu interesse de trazer esse assunto. Eu que agradeço, né? Essa ideia, quando a gente tem uma ideia, ela só se torna viável quando a outra parte entra no fluxo também, né? Então, eu tenho muito que agradecer também. E acho que a presença dos homens é muito bem-vinda, não só para eles encaminharem para as mulheres, mas para eles entenderem que mulheres com quem eles convivem podem ter esses problemas. Imaginação, isso é absolutamente real, né? Então, que eles fiquem aqui na live, que eles possam aproveitar para si também, né? Adoro quando você já traz a palavra frescura para a conversa. Porque tudo que a gente não vê, tudo que não sangra, é mais difícil de ter a empatia, né? De ter o acolhimento de quem está do nosso lado. Eu vou pedir para que quem tiver alguma dúvida para a doutora Tani, já coloque ali na caixinha de perguntas. Já eu tiro os comentários, tá? Eu sinto em tirar os comentários, porque aí eu deixo de ver quem entra, mas ao mesmo tempo a gente vai poder te ver, tá, doutora? O Rodrigo de Aquino, por exemplo, é um especialista que eu conheci há pouco tempo, que trata dignidade com felicidade. E veja, nós vamos falar aqui, Rodrigo, obrigada pelo seu tempo, e todos que estão aqui nos escolhendo essa noite, de um assunto que muitas pessoas podem estar sofrendo e não falam, porque acham que é frescura. Então, para começar, na largada, doutora Tani, barulho no ouvido é normal? Não! Inclusive, aquele pós-balada que as pessoas falam, não, mas é normal, você dorme no dia seguinte ele vai embora. Não, né? O ouvido é um órgão super frágil, Isabela. Ele até é ridicularizado perante outros órgãos da medicina, porque ninguém morre do ouvido, né? Mas justamente porque ele é frágil, é que nem aquele sinal de fumaça que já mostrou que tem fogo. Só que o povo não acredita, porque precisa ver o fogo, precisa ver a coisa encorpada, precisa ver
a realidade e não pensa que o sinal de fumaça já é presença de fogo. Então, eu falo que os sintomas do ouvido são ignorados, mas para quem lê miudeza, para quem lê detalhe, a gente consegue fazer diagnósticos muito mais precocemente por causa dos problemas do ouvido. Então, eu sou apaixonada por ouvido, né? Aprendi a ver a beleza das minúcias, né? Das entrelinhas, muito antes de você ficar hipertensa, infartar ou ter um AVC, né? Então, o ouvido nos leva a uma geral da nossa saúde física, da pelve para cima. Impressionante como o ouvido pode estar metido em tudo, além de ser também um alvo da nossa disfunção mental quando ela acontece, né? O ouvido fala muito com a gente. Só por essa resposta, eu já encerraria a live e pediria para todos aqui. Ouça mais uma vez o que a doutora Tani acabou de trazer. Vamos repetir? Ninguém morre porque tive um zumbido no ouvido. Mas o zumbido no ouvido está querendo te dizer, está trazendo mensagens muito importantes. E aí, doutora Tani, eu gosto muito de trazer um exemplo que, inclusive, está acontecendo aqui na minha frente. Eu estou diante de uma janela e, apesar de estar escuro, eu estou vendo raios. E o vento está diferente, a pressão atmosférica está diferente. Eu sei que vai chover, certo? Agora, muitos de nós observamos imagens, estamos vendo as mensagens e não fechamos a janela, trazendo então para o nosso corpo. O corpo está se manifestando de diversas maneiras, seja pelo estômago, seja pelo intestino, seja pelos hormônios, seja pelo ouvido. É curioso, Tani, que quando você me procurou, eu fiquei muito feliz com a sua mensagem e eu vou entendendo que o meu trabalho está realmente chegando onde precisa chegar, porque eu estava associando muitos sinais do burnout à visão, né? A visão, ela fica pior, assim, de um momento para o outro, e a gente atribui a idade, a excesso de tela. E ao ouvido, quando você me trouxe os relatos das mulheres que você atende, que podem reclamar de labirintite e tal, sim, eu, Isabela, senti antes do meu apagão um negócio assim no ouvido, que é como aquilo, né? Você não sabe onde está e nem quem é, porque você não ouve o que está ao seu redor. O que você tem percebido na clínica, no instituto? Para quem está chegando agora, gente, nós estamos conversando com a doutora Tani Gans Sanches, médica otorrinolaringologista, pesquisadora do ouvido há 29 anos. É criadora e coordenadora do GANS, Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, e também da campanha Novembro Laranja, que acompanha a campanha nacional de alerta ao zumbido. Então, você sabe e aí, que eu trabalho com zumbido e hipersensibilidades auditivas porque eu sempre fui ligada nas minorias. E as minorias são o quê? Desvalorizadas, né? E o zumbido e as hipersensibilidades são desvalorizadas dentro da otorrinolaringologia, que por sua vez é muito desvalorizada dentro da medicina como um todo, né? Então imagina que eu peguei aquela coisa que ninguém gosta, né, para trabalhar. Então eu estou muito acostumada com pessoas, homens ou mulheres, mas principalmente mulheres, que se sentem desvalorizadas, seja na vida pessoal, familiar, mas muito na vida profissional, muito, né? Então, quando elas chegam para mim, a gente busca sempre as causas físicas, sempre, porque elas existem, mas a gente sempre dá abertura para quem quiser entrar no contexto emocional. E o número de mulheres insatisfeitas com a questão profissional é surpreendente. Então, se a gente pensar numa triangulação que é zumbido numa ponta e estresse crônico. Então, estresse crônico pode vir de várias questões, né? Se a gente pensar que no estresse crônico tem muito vínculo com burnout, né? Falta a gente fazer a ponte aqui embaixo, do zumbido com o burnout. Então, existe essa associação, ela é descrita na literatura, ela é vista na prática. Então, quando a gente pega uma paciente que está no auge do incômodo, do desespero, com o zumbido,
que é um som que não desliga, que não permite concentrar, que não permite dormir direito, que ela está no auge do estresse profissional, porque seja pela condição de trabalho puramente, seja pela questão do zumbido a mais, enchendo a paciência e comprometendo sono, concentração emocional, isso é um turbilhão enorme, um ciclo vicioso sem fim. Então é muito difícil a gente olhar para isso tudo se a gente não tiver preparo. E as pessoas que se sentem desvalorizadas precisam sentir que elas têm valor, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que ver do ponto de vista físico e emocional, bastante complexo, mas é o que eu gosto de fazer, é olhar a pessoa como um todo, né? Eu costumo dizer que tempos atrás a medicina nos fatiou, né, doutora? Nos fatiou. Então, você vai tratar o coração como eu fui tratar e não, você não tem nada. Aí eu tratava o estômago, não, você não tem nada. E quando nós vamos nos tratando de forma isolada, uma hora vai dar ruim. Eu quero entrar um pouquinho na medicina integrativa, mas eu vou tirar os comentários e para a gente poder agora te ver e prestar bastante atenção no que você está dizendo, trazendo aqui uma pergunta que a Renatinha colocou agora há pouco. Eu li outro dia que pela medicina ayurvédica, zumbido quer dizer problemas nos rins. Procede? Acho curiosa esta pergunta, porque você mesmo trouxe, Tani, a questão do contexto emocional. Então, assim como a medicina nos fatiou, dá a impressão que aquilo que nós sentimos não afeta o nosso corpo. Nossa, O que você tem a dizer corpo e sobre isso? mente são a maior estrada de mão dupla que a gente pode imaginar na face da Terra. Então, coisas físicas geram uma alteração das emoções de base, e todos nós somos seres emocionais, mesmo quem se acha extremamente racional. E, de fato, questões puramente mentais podem se manifestar em várias partes do corpo. Por que alguns vão para gastrite, outros vão para enxaqueca, outros vão para diarreia e outros vão para o zumbido? Talvez seja difícil da gente entender, mas eu imagino que cada um de nós tem o nosso ponto fraco, tem o nosso para-raio, né? E provavelmente aquela energia extremamente forte do estresse, que não dá para ser contida, como se fosse a água que vai descer de uma montanha, ela vai descer. Você pode botar pedra, ela vai dar um jeito de chegar em algum lugar lá embaixo, né? Então, talvez os órgãos que fiquem mais suscetíveis a manifestar a energia do estresse sejam justamente aqueles que a gente mais precisa olhar, cuidar, abraçar, ao invés de simplesmente querer calar a boca do sintoma que está aparecendo, né? Então, esse olhar da medicina integrativa mudou tudo na minha vida, porque justamente como a gente é fatiado, eu vou te dizer com toda a segurança que foi olhar para a minoria, que é o zumbido, né? Que é aquela coisa, aquele sintoma rechaçado, me fez olhar o todo. Porque zumbido pode ter a ver com a cabeça, com o cérebro, com a mente, com a ATM, com o pescoço, com o ouvido, com a tireoide, com o coração, né? Com o pulmão, com os órgãos genitais, né? É muita coisa. Por causa do zumbido, a gente deu a volta no corpo. É muito bacana como o ouvido é um sinal, é um órgão de conectividade com o restante do corpo. É lindo, para falar a verdade, é lindo. Tem alguma... Esse comentário que a Renatinha trouxe, a metafísica da saúde me encanta muito, sabe? Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu vou trazer aqui de uma maneira muito simples, tá? Bem rasa. A metafísica da saúde consegue trazer maturidade para a gente, mostrando que para cada dor, para cada doença, há um problema emocional. Então, você pode tratar os sintomas, ou você pode chegar na causa. E a causa, 99,9999% está relacionada a alguma situação vivida. Como você disse, Tani, insatisfação, infelicidade, que por longos períodos vão afetar. Só para fechar e passar a palavra para você, numa
especialização de gerenciamento de estresse, que eu comecei a fazer com a ISMA BR no passado, eu aprendi que o estresse crônico afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Então, por isso que umas pessoas podem ter dor de estômago, outras problemas na circulação, hormonais e outras zumbido. Então, para começo de conversa, sentir um barulho insistente, de modo algum. não é normal. E você falando, eu me senti sem responder a pergunta da Renatinha. Então, ela comentou da Ayurveda, mas a própria medicina tradicional chinesa, pela acupuntura, por várias outras técnicas, ela fala realmente que o zumbido, o ouvido, pode ter a ver com o meridiano do rim, porque ele está conectado a medo, mas alguns acham que podem ter a ver com o meridiano do fígado, que muitas vezes está conectado à raiva, né? Então são visões diferentes, eu acho que tem espaço para tudo nessa vida. Me considero, graças a Deus, uma pessoa sem preconceitos, né? Então essa é a ideia. Tudo pode acrescentar se a gente tiver visões complementares, né? Porque a medicina, que eu amo de paixão, é muito limitada. Infelizmente. E a gente tem que abrir as portas para coisas que a medicina, coisas onde a medicina tradicional empaca, porque ela empaca, né? E se ela empacar e a gente puder continuar com alguma outra forma de pensamento, para mim, perfeito. Você é professora da USP, Tani. Como essa sua abordagem é vista no todo? O quanto o zumbido tem sido respeitado por outras Excelente especialidades? pergunta. Você sabe que, fazendo um flashback desde que você aceitou fazer a live, hoje eu penso que no meu tempo de Hospital das Clínicas, eu estive assim do burnout. Eu não entrei num burnout, mas assim, eu me senti assim hoje fazendo toda a análise, entrando em contato, lendo, né, vendo todo o seu caso, lendo pesquisas, etc. Então, eu vou te dizer que no Hospital das Clínicas, a otorrinolaringologia é uma especialidade essencialmente cirúrgica. Eu mesma escolhi fazer otorrino porque eu amo cirurgia. E zumbido é uma subespecialização clínica, não tem cirurgia ali para os casos de zumbido. Então, isso já é algo que deixa a gente de escanteio, de minoria, deixa a gente de minoria, né? No meu tempo de HC, eu fiz parte da cúpula da otorrinolaringologia, eu e 5 homens. Então, eu já era a minoria por uma questão de sexo, né? E era minoria no estudo de algo que não é cirúrgico. Ou seja, de fato, eu me senti muito desvalorizada, né? Então, eu tive a minha fase aí, mas depois a gente entra nisso. Então, hoje, como eu vejo que isso é respeitado, como isso é visto pelos colegas. Se eu pensar na otorrinolaringologia, mesmo fora do Hospital das Clínicas, a ideia é que a maioria dos médicos gosta de coisa cirúrgica que seja assim, papum de resolver. Então, a amígdala tá ruim, opera a amígdala. O nariz tem um desvio de septo, opera o desvio de septo. E você resolve de uma maneira simples. E nada que tenha um contexto emocional importante é simples de resolver. E por isso o zumbido continua sendo menosprezado. Por sorte, como são 29 anos, como você falou aí, trabalhando, a gente tem uma pequena legião de fãs, graças a Deus, de pessoas que se identificam com o nosso trabalho, dessa medicina integrativa, de olhar a pessoa como um todo, né? E que vão, de fato, levando para frente a nossa linha de pensamento. Então, existe um cenário mais positivo do que quando eu comecei, que eu me sentia muito sozinha, né? Mas ele ainda é minoria, com certeza. Agora, por outro lado, a gente tem a riqueza de trabalhar com diversidade de profissionais. Então, saindo da otorrinolaringologia, a gente tem contato com neurologistas, com psiquiatras, com endocrinologistas, com nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentistas. Então, o zumbido propicia esse networking maravilhoso. E eu não teria nada disso se eu fosse que nem a maioria, né? Bom, você que está nos acompanhando, está nos escolhendo, está entendendo, né? Onde a doutora Dani quer chegar. Dani, o que pode causar o zumbido? Quais são os fatores que podem
estar contribuindo para um barulho que me impede de viver Perfeito. bem? Zumbido tem várias causas, vamos dividir. Dentro do ouvido e fora do ouvido, na vizinhança. Dentro do ouvido, um dos maiores vilões da vida moderna é o abuso de ambientes ruidosos. Seja por trabalho, tá? Então, os músicos, os DJs, os garçons de barzinho, enfim, os metalúrgicos, os engenheiros de obra, etc. Ou seja por lazer. É o povo que gosta da balada, das festas, das raves, dos shows, etc. Então, o ruído é uma causa física muito comum, passível de prevenção, mas precisa de orientação, né? Assim como você falou, eu sei que tem condições aqui, o vento, a pressão mudou, vai chover. As pessoas têm que entender que se eu vou num lugar barulhento, eu estou perto da caixa de som, tem uma chance enorme de eu sair com uma lesão de ouvido, né? Essa consciência é muito importante. O envelhecimento também é outra forma física da gente ganhar um zumbido. A Covid, impressionante quanto o zumbido aumentou na pandemia como um todo, seja pelo lockdown, seja pela Covid propriamente dita, que aumentou o zumbido e aumentou o estresse, aumentou o burnout, seja por efeito colateral de vacinas. Então, longe de mim usar esse espaço para qualquer coisa de criticar as vacinas. Mas, de fato, é algo que a gente vê também fisicamente como efeito colateral o zumbido como efeito colateral das vacinas e da Covid, tá? Então, questões puramente auditivas. Aí, conectividade com a vizinhança. Coisas neurológicas, enxaqueca, meningite, alguns tumores dão zumbido. Coisas emocionais, que a mente está aqui, né? Enfim, ansiedade, depressão, fobia, pânico, tudo isso. Descendo aqui, ATM, o vizinho da frente, toda essa questão odontológica, onde o dentista é o rei do diagnóstico e da decisão. Toda essa questão do pescoço, o vizinho de baixo, contraturas musculares, torcicolos, alterações vertebrais, a santa da tireoide. Eu vou usar o resto, se deixar, vou usar o resto do horário. Zumbido tem muitas causas. Menopausa, andropausa, é muita coisa que a gente precisa ver. E toda essa questão do nosso sistema digestivo, que também foi para o brejo com a vida moderna, também foi complicada com a Covid e com as vacinas, o nosso sistema digestivo. E para quem conhece toda essa teoria do intestino como segundo cérebro, né? Essa conexão, nossa, incrível entre o que acontece aqui e o que acontece na nossa barriga, é o que eu falo, no meio desse tiroteio tem 2 ouvidos no meio do caminho, né? Ou seja, o ouvido também sofre quando a gente muda a nossa química cerebral por causa das coisas que a gente come. Então, é um panorama enorme da parte física para a gente lidar também. Uau! Eu parte dos hormônios, na nossa prévia aqui do nosso encontro, ele falou sobre as questões hormonais e porque o zumbido é mais para mulheres. Eu tenho aqui o comentário da Roberta. Eu não consigo colocar o seu comentário, tá, Roberta? Mas eu vou ler. A Roberta, ela está dizendo que ela teve burnout. E aí junto vieram doenças como tontura, enxaqueca, e até hoje o medidor dela é assim: tô ficando tonta, sei que eu tenho que parar. Qual é a relação, doutora Tani, da tontura com a labirintite e barulhos incessantes que não me deixam Vamos lá. viver O bem? ouvido interno tem 2 partes, vamos dizer assim, a da frente e a de trás, tá? A parte da frente é a da audição. Então, vários problemas de audição podem vir com o zumbido. E a de trás é o labirinto, é o órgão do equilíbrio. Então, várias desordens do labirinto vão causar tontura. Tontura é um nome genérico.
a tontura do labirinto costuma ser aquela de rodar, a vertigem. Então, roda o mundo ou rodo eu mesma, tá? Essa costuma ser específica do labirinto. E tem outras tonturas, tipo instabilidade, balança, mas não cai, que pode ou não ser do labirinto, tá? Então, a relação entre tontura e zumbido é absolutamente anatômica, são as duas partes representativas lá do ouvido interno, né? E como fonte de equilíbrio, como órgão do equilíbrio, é lógico que a gente tem que pensar que ele também representa o equilíbrio emocional, né? Então, desordens emocionais, ela falou do burnout, que é uma baita de uma desordem, né? É o cúmulo da desordem, de quem alguém aguentou, até que, né, alguma coisa estoura, ela pode estourar no ouvido, com certeza, seja na tontura, seja no zumbido, né? E eu gostei que ela usou a palavra freio, porque você também usa essa palavra freio, né? E eu fiz uma figura mental na minha cabeça, que é assim, naquelas provas de hipismo, onde o cavalo tem que superar um obstáculo, para dar certo, ele precisa ser freado, né? Primeiro freio e depois eu consigo superar. Então, quando a gente tem sintoma, muitas vezes ele está representando o freio que a gente precisa para olhar para o que está acontecendo. Porque as pessoas não querem ver, Isabela. Elas querem engolir um remedinho, ficar livre de sintomas, livre, leve e solta, para continuar fazendo tudo o que está fazendo. Então, a freada é a resposta mais inteligente que o corpo pode te dar, porque para você superar o obstáculo que vem na frente, você tem que ir devagar. Gente, vocês estão ouvindo o que a doutora Tani está falando? A live está gravada, tá? Várias pessoas pelo Instagram perguntaram se a live vai ficar gravada. Sim, ficará gravada. Ficará depois no meu canal do YouTube. E é muito importante que vocês entendam com, agora, ouvidos de adulto. Nós estamos trazendo maturidade para a questão, porque enquanto nós atribuirmos o que está acontecendo conosco a eventos externos, a gente perde o time da nossa saúde. E você tem que cuidar da saúde enquanto há saúde, né? E ela está dizendo, é verdade, eu só parei o carro quando eu bati. Só parei quando eu bati o carro, eu apaguei. Eu costumo dizer, né, muito, o burnout, assim como qualquer outro problema de saúde, é um freio, é um convite que o seu corpo está fazendo para te devolver o equilíbrio que você perdeu em algum momento, por alguma razão. Então, está na hora da gente trazer a nossa responsabilidade com maturidade, porque a gente pode mudar ou não. Doutora Tani, você disse desordem no labirinto, eu vou voltar no assunto labirintite, que é um sintoma muito comum em muitas mulheres, né? E na metafísica da saúde, volto a falar da metafísica da saúde, quando nós não queremos estar onde nós estamos, o corpo vai mandar vários sinais. Assim como, vou trazer com outro exemplo, quando eu tenho medo de falar algo, meu corpo vem com uma dor de garganta. Quando eu não quero ouvir algo, crianças têm muita dor de ouvido, né, doutora Tani? Eu não quero ouvir os nãos que todos os adultos estão me dando porque querem me proteger. Então, vai fazendo essa associação para trazer realmente a autorresponsabilidade naquilo que a gente sente. A Tati Lucas, Tani, está dizendo, e sobre a misofonia, ela tem cura? Veio da gestação? O que é misofonia? É ódio. Fonia é som. Então, misofonia é uma síndrome também, um conjunto de sintomas, onde a pessoa tem uma irritabilidade profunda, uma raiva absolutamente fora de controle, com sons que são baixos, diferente dos sons que incomodam a maioria das pessoas, né, que são sons altos. As pessoas com misofonia têm intolerância a sons baixos e repetitivos. Então, mastigação, mascar chiclete,
tossir, pigarrear, fungar o nariz, andar de salto alto, arrastar o chinelo, tamborilar os dedos numa superfície, rodar um copo que tenha gelo, né? Então, sons baixinhos provocam ataques de raiva. A melhor frase que eu já ouvi de uma pessoa com misofonia foi essa: você tem vontade de matar ou morrer. Matar quem está fazendo som, e no ambiente de trabalho isso é extremamente estressor, porque o colega da mesa do lado funga, pigarreia, masca chiclete com a boca aberta, a pessoa não consegue se concentrar e ela, como todo mundo, tem que dar conta das tarefas, né? Então, misofonia também é parzinho do zumbido, né? São daquelas coisas menosprezadas pela otorrinolaringologia. Chegou no colo aqui, no nosso colo, há uns 15 anos atrás, e a gente tenta abraçar isso também. Dentro da questão tem cura, ainda é cedo para falar, mas eu tive a oportunidade de entrevistar 5 pessoas que se curaram da misofonia. É muito pouco, mas não dá para dizer que não tem cura se 5 pessoas já se curaram. E tudo que é grande começa pequeno, né? A gente tem que entender sempre essa realidade. Então, eu daria essa resposta para quem perguntou, a Tati. Isso. Agora veja, o sargento Trader está dizendo: fico irritado com muito barulho, né? Mas não a ponto de ira. Meu filho chorando já me irrita. Então vamos lá, doutora. Eu ouvir um choro do meu bebê, da minha bebê, me irrita. Eu estar trabalhando em um ambiente em que alguém está lá batendo o dedo ou batendo o pé me irrita. O que eu posso fazer? Primeira coisa, eu tenho altos problemas pessoais de achar que choro de filho e grito de filho representam um problema, tá? Porque um problema dos ouvidos, eu quero dizer, né? Porque choro e grito são sons agudos. A maioria das pessoas absolutamente normais do ouvido tem intolerância com sons agudos. Fora que do seu filho dói no coração. Então, me incomoda essa ideia de rotular quem se incomoda com choro ou grito do filho, tá? Mas, enfim, o que dá para fazer? Quando a pessoa é muito sensível dos ouvidos, existem técnicas para dessensibilizar. Como quando a pessoa é muito sensível à luz do sol, à poeira, existem técnicas para se dessensibilizar pessoas sensíveis. Sejam aquelas que têm intolerância com som alto, né? Que tem que abaixar o volume para elas ficarem bem, sejam as pessoas que têm essa misofonia, que é intolerância com som que já é baixo. Não adianta abaixar o que é baixo, né? A gente precisa dessensibilizar, expondo as pessoas a sons neutros, que não significam nada irritante, que não significam também uma coisa gostosa, coisas neutras que o cérebro sabe deixar para lá enquanto a pessoa faz as tarefas que precisam da concentração. Tá? Então, dessensibilização sonora é uma das formas de tratamento. Ou seja, a gente não pode normalizar o anormal. E é impossível se concentrar, é impossível produzir, é impossível se sentir feliz quando qualquer coisa te incomoda. Sem dúvida. Né? Dizendo aqui, ó, que morou 40 anos, provavelmente em São Paulo, na capital, usava fones de ouvido desligados para abafar o som da megalópole. Para ela já é insuportável. E eu tava aqui com o fone, ó, assim, qual é a sua opinião? Eu vou falar mais alto. Qual é a sua opinião dessa moda agora de fone? Isso é bom ou ruim para as distrações, ou para este barulho que não... Perfeito. Como todas as invenções tecnológicas têm o lado bom e o lado ruim, né? Pelo que a Niela, né, estava falando, a ideia é: os sons do mundo são insuportáveis, eu coloco um abafador para diminuir essa poluição sonora. Show de bola. Excelente, tá? Então, sempre que a gente tá num ambiente onde você, para conversar, tem que aumentar a voz para ser
ouvido, né? Você está num ambiente de risco. Portanto, colocar um protetor para abafar o som, perfeito. Outra coisa é colocar um fone para eu ouvir a vida, né? Para eu botar música, joguinho, home office, fazer absolutamente todos os calls, para usar para ouvir alguma coisa. Então, quanto melhor o fone, quanto mais ele te permitir cancelamento de ruído externo, mais você consegue ouvir num volume menor. Porque se o seu fone não tem cancelamento de ruído, ele tem que estar superando o volume do seu ambiente. E daí, quando ele é barulhento, é complicado. Porém, qual que é a desvantagem de fone? Quando você ouve um som no ambiente, ele está indo para todos os lugares e também para o seu ouvido. Ele dispersa. Quando você usa aqui no fone, ele só vai para o seu tímpano, tá? Então, o controle do volume precisa ser algo muito mais respeitado. O que a gente recomenda para quem usa fone? Tentar não passar, não ultrapassar o volume, a metade do volume que o aparelho te permite usar, tá? Então, dependendo se é graduação assim, assim, ou se é número, tente não passar da metade. E tente não passar de 2 horas seguidas de uso. Então, 2 horas e um intervalinho de 10, 15 minutos, como se fosse um respiro para o seu ouvido, né? Depois ele vai para o segundo round, tá? Isso é muito importante. Perfeito, Daniela. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. A doutora Tani vai tomar uma água e aí eu vou trazer aqui um comentário da Carlinha. A Carlinha Caroline diz que nasceu com o tímpano perfurado. Aos 8 anos fez cirurgia e mesmo após 22 anos continua com o tímpano perfurado e escuta muitos zumbidos. Ela sempre pensou que era por causa disso e agora na live ficou na dúvida se os zumbidos são do tímpano perfurado ou realmente de alguma situação que está provocando um estresse. Perfeito. Então, crônico. o tímpano perfurado obrigatoriamente dá algum grau de perda auditiva. Pode ser pequeno ou pode ser mais importante. E o zumbido pode estar presente em todas as causas de perda auditiva. Pode, não é que vai, ele pode. Então, se o tímpano é perfurado de um lado só e o zumbido é de um lado só, existe mais chance de ter vínculo entre as duas coisas. Agora, se o ouvido é perfurado de um lado só, e, por exemplo, ela tem zumbido nos 2 lados, existe uma chance de ter uma outra causa, porque está pegando o outro ouvido que não é perfurado. Então, essa é uma das maneiras da gente raciocinar. A outra questão é que, se ela operou e o tímpano voltou a perfurar, ela deve ter um nariz ruim, porque o nariz tem uma comunicação com o ouvido, que é a tuba auditiva, que é o motivo da gente entupir o ouvido quando desce a serra, quando desce o avião, é a tal da tuba auditiva, tá? Então, ela deve ter um nariz ruim, uma tuba ruim, e a cirurgia não ajuda, porque aquele ouvido precisa tá com ar. E se a tuba que leva ar não funciona, o ar acaba entrando pela perfuração, tá? É aquele conserto, né? Ela está Ok. dizendo que o nariz é perfeito. Então, eu imaginaria isso para um fracasso de cirurgia, tá? Mas, de qualquer jeito, vai ouvir uma outra opinião de alguém que te examine e veja isso direitinho, né? Acho que isso é importante. Agora, para saber se o seu zumbido é de estresse ou não, a ideia é fazer uma avaliação das questões físicas. O estresse se manifesta de outras maneiras no corpo, não só com zumbido. O estresse pode deixar marcas nos exames de sangue. Então, uma avaliação um pouco mais aprofundada é capaz de te dar essa resposta. E eu não me surpreenderia se a gente visse uma questão física e uma emocional presentes, né? Então, vamos pensar assim, ó. Para ela que tem a perfuração, que é uma coisa fixa. Todo santo dia a perfuração é igual. Então, se o zumbido for só disso, Isabela, eu pensaria, o zumbido deve ser todo dia igual, fixo, estável, do jeitinho da perfuração. Agora, se o zumbido dela é uma montanha-russa, cada hora está num volume diferente, é muito provável que tenha alguma outra coisa
além da perfuração. Então, são linhas de raciocínio para a gente tentar ajudar. E tem que investigar. De novo, não dá para normalizar o anormal. A Renata Alves está perguntando se zumbido no ouvido tem cura. Ela diz que o padrasto foi ao médico, tratou labirintite, mas o médico disse que o zumbido não tem cura. Tem ou não tem, pelo amor de Deus, tem, né? A gente fez a primeira pesquisa em 2020 com os primeiros 80 casos de cura de zumbido, e só que as pessoas têm dificuldade, Isabela, porque elas pensam em cura como se fosse uma vacina, um remédio mágico, alguma coisa assim. E como o zumbido tem essa baita diversidade que a gente está conversando desde o começo da live, também é importante entender que tem uma diversidade de jeitos de tratar. E o encaixe-chave na fechadura vai ser o que vai determinar a cura do zumbido. O que é cura para a gente? 100% de melhora sem recaída, tá? Então, cura ainda é um evento raro, mas do mesmo jeitinho que a gente respondeu lá para a misofonia, que eu já tinha entrevistado 5 casos de cura de misofonia, né? A gente entrevistou esses 80, que hoje já são 147, 149, né? E isso às custas dos nossos pacientes e de vários outros pacientes de outros profissionais do Brasil que sabem da minha pesquisa e me encaminham os casos de cura. Então, eu falo que nessa pesquisa eu não sou a médica, eu sou a jornalista que vai atrás da verdade de cada paciente, né? Então, perguntando como era o zumbido, o que ele acha que fez o zumbido curar, e assim a gente vai desmistificando um pouquinho essa questão de cura. Mas não é uma pílula mágica, nem uma vacina que cura zumbido. E eu arrisco aqui, inclusive, complementar, Tani, que quando a gente fala de burnout, como já foi trazido aqui, e outros problemas de saúde, a gente sempre busca um remédio, como se tomar uma pílula, uma cápsula resolvesse tudo. E se você não muda o estilo de vida, o problema vai continuar. Então, desde o início, nós estamos trazendo aqui os temas burnout, mulher e zumbido, em que a doutora Tani, professora da USP, estuda o ouvido há mais de 29 anos, está trazendo que sim, há uma relação de mais zumbido nas mulheres. Nós já sabemos que o excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável. E ficou claro até aqui, me corrija se eu estiver errada, doutora, que o zumbido no ouvido está querendo lhe dizer que tem algo naquele ambiente que você precisa gerenciar melhor. O ouvido está sendo apenas um mensageiro para dizer tem alguma coisa errada, certo? Perfeito, perfeito. Essa ideia de zumbido como sinal de alerta, aliás, de todos os sintomas como sinal de alerta, é muito importante, porque tem aquele ditado, quem avisa amigo é, né? Então, se a gente olha para o sintoma como, puxa, eu estou recebendo um aviso e é sempre melhor do que eu não ter aviso nenhum, a ideia é que se eu prestar atenção, ao invés de eu calar a boca do corpo, eu vou ter um relacionamento muito melhor com o meu corpo, porque eu vou cuidar da parte que está frágil, que está vulnerável. Quando você tem um filho que está doente, você não cuida dele, né? Você não fica falando, vai, sai da cama, sai da... Não, você vai cuidar do seu filho, supondo que você tem amor por ele. Então é importante que a gente tenha amor pelo nosso corpo e pelas partes que estão vulneráveis naquele momento. É muito importante. A Jaque traz uma questão aqui que a gente precisa ainda falar nesses últimos minutos. Se a causa do zumbido for por conta de antidepressivo, depressão causa zumbido e antidepressivo pode causar zumbido. Então, se por acaso for o caso dela, tomei o remédio, a coisa mais importante, liga para o médico que prescreveu o remédio e fala, estou com zumbido, tá? Quando que o zumbido vai surgir? Logo depois de começar, às vezes dias, no máximo semanas depois de começar o antidepressivo. Então, liga para o médico. A gente tem casos de pessoas que fizeram isso e o psiquiatra não acredita. Fala, não, mas vai passar e não sei. E não passa. Tá? Então, a ideia é a descontinuação do remédio, origem do zumbido, mas a pessoa não pode ficar solta, né? Se ela precisou de antidepressivo,
ou uma troca de medicação, ou uma complementação com terapia, com formas de buscar apoio, né? Isso é muito importante. Apoio de amigos, apoio de família, apoio do psicólogo. Isso tudo é muito importante para a gente também melhorar da depressão, tá? A Rejas, eu sempre achei que zumbido era coisa da minha cabeça, eu ignorava. Zumbido é algo extremamente real. Ele só é individual. Ele não é coisa da sua cabeça no sentido de que é invenção ou imaginação. Ele é real, mas é uma experiência só sua. Se a gente pegar 10 pessoas com zumbido, cada um tem uma experiência sonora de zumbido e de incômodo particular. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para que caminho que eu vou levar, porque nós temos agora só 10 minutos. Tem uma moça aqui que o nome dela é Balan Cris. Ela disse que teve crise de vertigem, fez exame, o médico falou que o meu labirinto não estava funcionando direito, falou que tem que dar no tranco, com fisioterapia, que tem zumbido no ouvido, pode ser emocional? Pode ser emocional. E se a gente vincular o estresse crônico que eu falei no começo, o burnout, qualquer coisa emocional, seja profissional, familiar, pessoal, eu queria ter olhos azuis e não tenho, e sei lá, qualquer coisa. A ideia é que, além das emoções que todo mundo conhece, hoje a gente precisa pensar na medicina integrativa no olhar da neuroinflamação, tá? Então, os nossos neurônios deixam de funcionar da melhor maneira que eles podem funcionar quando rola essa neuroinflamação. Da onde que vem neuroinflamação? Lógico, vem de toda essa podridão, toda essa coisa tóxica do ambiente de trabalho? Sim, mas antes disso, gente, vem do que a gente come, né? Então, inflamação por alimentos gostosos podem causar inflamação no corpo inteiro, inclusive aqui na caixa preta. Então, doces, trigo, né? Glúten, lembrar que a farinha de trigo o principal representante, mas também a cevada da cerveja e do uísque, leite de vaca, esse trio parada dura que faz é muito ingerido com frequência, porque tudo isso é gostoso, isso causa neuroinflamação. Tanto é que os psiquiatras mais integrativos, além de medicar, eles vão no controle alimentar, porque isso facilita o gerenciamento das emoções e a resposta dos neurônios. Então, isso é importante. Covid e vacina, também, dependendo do sistema imunológico da mulher, também são fatores de risco para neuroinflamação. Então, às vezes, a gente só olha o problema, né? O problema no trabalho, o problema na família, o problema pessoal, e a gente não olha toda essa condição que a gente mesmo está sofrendo em paralelo com os problemas. Os comportamentos. A Elaine, faxineira maravilhosa, que empodera outras mulheres faxineiras, e eu me coloco como faxineira hoje com muito orgulho. Ela pergunta assim, o estresse também pode ser causador do zumbido? Todos os tipos de estresse causadores de zumbido. Quanto mais crônico, quanto mais, né? Quanto mais intenso e duradouro. Eu sou uma pessoa que tive zumbido quando minha mãe morreu em 1999. Eu já estudava, olha só, eu já estudava zumbido há 5 anos. Era cética do caramba, do jeito que eu aprendi a ser no Hospital das Clínicas, sendo a única mulher com 5 homens ali trabalhando, né? E eu tive meu lado cético. Tá? Minha mãe morreu, eu na missa de 7º dia fui ter o quê? O meu objeto de estudo. Quer dizer, eu tinha que olhar melhor para a coisa, né? Então, estou mostrando na prática um exemplo, né, de estresse que foi abrupto, né, porque ela morreu, foi na missa de 7º dia que meu zumbido apareceu, mas o estresse crônico do dia a dia também é altamente gerador de zumbido. Bom, só para encurtar, né, eu fui para terapia para lidar com o luto, não com o zumbido, mas no meio de 5 meses de terapia, no 2º mês, a minha psicóloga virou para mim e falou assim, Tani, você não falou mais do zumbido. E aí, como é que ele tá? E na sessão eu pus a mão, prestei atenção, eu falei, tô sem zumbido.
Ou seja, à medida que eu fui administrando a puta sensação de abandono e de vazio que me veio por causa da morte da minha mãe, essa conexão umbilical, visceral, eu fui mudando alguma coisa muito importante. O zumbido se foi em 99 para 2023, né? Vai em julho, faz 24 anos e o meu zumbido não voltou. Então, eu me tornei a pessoa, por causa desse obstáculo que eu tive que superar, eu me tornei a médica que acredita na força do emocional em cima do ouvido e acredita na cura. Porque se aconteceu comigo, gente, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, essa é a ideia da Elaine ter uma bela de uma resposta para ela entender que tudo é possível de causar e também de superar. Tem aqui uma moça, a Elias da Silva, Fernanda Elias da Silva, perguntando sobre a otosclerose. Sim, otosclerose é uma doença de calcificação da parte do ouvido médio, tá? Então é bem mais comum em mulheres do que em homens. 60% das mulheres têm mais alguém na família com perda de audição e zumbido. São os dois sintomas principais, perda auditiva e zumbido, tá? Só que não é qualquer perda auditiva. Na audiometria, ela é chamada de perda condutiva ou perda mista. E a otosclerose é uma das pouquíssimas causas de perda auditiva que podem ser operadas, diferente das outras que não podem ser operadas, acabam tendo que ir só para aparelho auditivo, tá? Então, como tudo que é ruim da doença, tem o lado bom de te permitir também uma opção de tratamento que é praticamente exclusiva da otosclerose. Para encerrar, doutora Tani, eu queria contar brevemente o que aconteceu comigo. Eu acabei de lembrar, porque antes do burnout é uma avalanche de sinais e sintomas, né? Muitas pessoas me perguntam, mas o que eu preciso sentir para ter o diagnóstico? Da cabeça aos pés, tudo que estiver anormal. Sabe o que aconteceu comigo? E que pena que eu não te conheci antes. Eu tomava remédio para dormir e para acordar, né? Eu tinha que tomar remédio para dormir e quando acordava tinha que tomar remédio para ficar acordado. Houve um momento, eu morava num apartamento diferente do que eu moro, em que as paredes elas eram de drywall. Vou contar aqui uma historinha que todo mundo pode se reconhecer. Morava num apartamento de drywall. Eu me lembro de ficar incomodada com a descarga que o meu vizinho dava no apartamento ao lado. Eu conseguia ouvir a descarga, né? E eu, com aquela tensão, com aquele estresse para dormir fora do horário que o nosso corpo estaria dormindo normalmente, sob muito remédio, aquilo me irritava profundamente. Eu me lembro que minha mãe, uma vez, ela estava arrumando os talheres da gaveta da cozinha. E aquilo me deixou muito irritada. Eu falei, pelo amor de Deus, fica imóvel, não faz nada, porque eu estava com uma hipersensibilidade no ouvido. E agora você comentando na live que isso não é normal. Isso não é normal, né? E aí, Isabela, você fala, meu pai é físico nuclear. Ele fala, na natureza, nada dá saltos. Tudo vem aos poucos. E quando culmina com burnout, é a pura exaustão, esgotamento de tudo que o corpo tem de reserva para dar, para te sustentar no equilíbrio. Você tá no chão, mas porque as coisas vêm aos poucos. E tomara que você tenha melhorado dessa hipersensibilidade auditiva, né? Porque é exatamente isso. A intolerância a sons é o quê? Uma intolerância. Né? É uma raiva, é uma irritabilidade, é quando você não está suportando. Você pode não estar suportando o trabalho, a família, o marido, a vida, ou sei lá o quê, e isso vai se manifestar como não suportar determinadas outras coisas. Então, entra na metafísica também da gente fazer todo esse balanço. O que é que eu não estou suportando, né? Enfim, e olha de pessoas da família, né? Enfim. Não, totalmente. Então, doutora Tani, que sorte tive eu de ver a sua mensagem no meu Instagram, de ter percebido o seu interesse em trazer mais esclarecimento sobre esse problema que você
há 29 anos, e assim como eu também quer ouvir aqueles que não são ouvidos. Recebi muitas mensagens pelo Instagram de pessoas dizendo: ah, no meu trabalho falam que é frescura. Não tem nada pior que alguém que esteja sentindo alguma dor frequente ser julgado por quem quer que seja como frescura. Então, nesses nossos últimos minutos, quais são suas recomendações para quem está com hiper, com hipo, para quem não está ouvindo bem? Fazemos Nossa, o quê? sempre procure ajuda médica, tá? Se foi em um, não gostou, vai em outro. A ideia é procure o seu caminho na medicina, de preferência na medicina integrativa, porque existe essa tendência de olhar a pessoa como um todo. Procure sempre ajuda psicológica também, vale muito a pena. E autoconhecimento, eu falo que é algo que não tem contraindicação. Tudo que seu corpo está te mostrando tem algo para você aprender. E como em qualquer escola que todo mundo acaba passando, quase todo mundo acaba passando, a ideia é que quanto antes a gente aprende a lição, mais a gente é promovido para um outro ano. E a vida é uma escola até o nosso último dia. E o corpo é uma fonte de aprendizado incessante. Né? Então, todo mundo que está lidando com a passagem do tempo e tenha hoje 20 anos, 30, 50, 80, tem que aprender alguma coisa com os sinais que o corpo vai dando para a gente. Né? Então, sempre procure ajuda. Lidar com as coisas sozinho, sozinha, é sempre mais difícil. Agora eu entendi por que nós nos conectamos. Conta, conta. Não precisa nem explicar, sabe, doutora Tani? Eu venho investido meu tempo com profissionais da área da saúde como você. É olhar integrativo, ou a gente não chega a lugar nenhum. Então, tiveram muitas perguntas aqui que não foram respondidas sobre o momento do dia, se tem alguma influência. Eu recomendo que todos vocês sigam a doutora Tani, porque tem conteúdos ali com frequência e nada melhor do que termos as informações corretas para tomarmos as decisões mais coerentes para o momento da nossa vida. A doutora falou sobre ambientes ruidosos, o envelhecimento, enfim, nosso corpo vai mudando e se você estiver lidando com essas mudanças de forma negligente, pode ser que depois seja pior. Então, a gente precisa cuidar da saúde enquanto temos saúde. Qual o seu Instagram, doutora? doutora.tanigansanches. Ô, Isabela, deixa eu te falar, você tá vendo esses corações laranja que estão passando aqui? Esse é o nosso símbolo. Estou vendo aqui umas pessoas queridas que são nossas seguidoras, né? Porque todo mundo manda um coração vermelho e tudo que a gente faz com o zumbido é laranja, né? Inclusive os nossos corações. Então, estou vendo aqui, né, a demonstração de carinho das pessoas que já me seguiam, que estão aqui e gostando da live, da nossa live, né? Da nossa interação, do nosso conteúdo. E eu, particularmente, quero mais uma vez te agradecer com a plaquinha laranja também, porque é isso, né? Fluxo é algo que eu respeito muito, né? Então, você comprou a nossa ideia com uma facilidade e fez ela crescer com a sua oratória, com esse jeito que você tem, com esse acesso que você permite. Então, eu tô de coração leve, laranja e leve. Laranja e leve. Então, o médico especialista otorrino. no problema do ouvido é o otorrinolaringologista, com certeza. Se puder ser a doutora fico à Tani, melhor ainda. A gente se encontra em novembro, tá? Conte comigo para mais lives, querida. sobre o Muito obrigada. E obrigada a todo mundo que, como você falou, escolheu estar com a gente nesse momento. Perfeito. Obrigada, doutora Tani. Boa noite para você. Bom trabalho. Quero ouvi-la muito ainda este ano, falando da prevenção, do zumbido, do tratamento. E todos vocês que nos acompanharam, bom descanso. Até amanhã.